Eu sou Geilson, professor da Universidade do Estado da Bahia e pesquisador do INCT-CPCT Fiocruz, e estou aqui hoje para falar um pouco de um artigo que foi publicado recentemente, nas últimas semanas, na revista Texto Livre da UFMG. Então, nesse artigo, a gente tem aí o interesse principal de analisar que emoções e como as emoções têm sido mobilizadas em relação à discussão acerca das mudanças climáticas. Mudanças climáticas, que é uma temática aí que vem tendo cada vez mais repercussão, principalmente quando a gente trata, né, da questão das redes sociais e internet. Especificamente nesse artigo, a gente analisa o caso do Instagram. Então, nós partimos de uma coleta para esse estudo, que foi construída a partir de uma amostra aleatória, com um total de 1.067 posts sobre o tópico das mudanças climáticas, compreendendo o período de 2021 e 2022, esses 2 anos. A coleta ela foi realizada por meio do CrowdTangle e, posteriormente, nós passamos a buscar identificar se havia ou não presença de emoções e também a identificar que emoções eram essas. Esse processo de identificação foi feito aí por meio da proposta da Human Machine Interaction Network on Emotion, que é uma rede de pesquisa que busca identificar a presença de emoções em conteúdos que circulam, né, dos meios de comunicação, entre eles a internet. Então, tendo em vista todas essas questões, nós partimos de 3 questões principais. A primeira questão visou identificar quais emoções estavam articuladas às postagens produzidas e publicadas sobre mudanças climáticas no Instagram, considerando especificamente o cenário brasileiro. A segunda questão estava direcionada no sentido de buscar identificar que emoções eram essas e quais eram mais frequentes em relação ao conteúdo das mudanças climáticas. E, por último, identificar também quais os tópicos, né, mais mobilizavam emoções, considerando que quando a gente fala de mudanças climáticas, nós temos vários outros assuntos que estão ali correlacionados que também podem suscitar emoções. Como resultado, a gente observou que uma amostra relativamente pequena, né, um número relativamente pequeno do corpus expressou emoções, apenas 18,5%. E o que é que a gente viu? Que essa discussão sobre mudanças climáticas no Instagram se dá ainda muito a partir de uma dimensão de posts em datas comemorativas, principalmente Dia da Árvore, Dia dos Povos Indígenas Originários, e não se tem aí uma discussão própria muito voltada para a questão das mudanças climáticas propriamente falando. Em torno desses 18,5%, a gente foi buscar identificar que emoções eram essas e a gente notou que a maioria dessas emoções que estavam ali sendo evocadas eram emoções negativas, é um número de 61,2%, especialmente emoções como preocupação e desaprovação. Emoções positivas, elas foram evocadas ali em menor quantidade, e entre as emoções positivas, as que se destacaram foram interesse e esperança. E aí é importante mencionar que essas emoções estavam relacionadas a diferentes tópicos, como a gente mencionou em outro momento. A preocupação, por exemplo, estava muito ligada às próprias consequências das mudanças climáticas e também preocupação em torno da questão do futuro. Já a desaprovação, ela foi identificada em relação a aspectos contextuais, sendo direcionada a figuras políticas, como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que naquele contexto, né, de 2021 a 2022, período de coleta de dados, de certa maneira se colocou em oposição a várias medidas que estavam sendo tomadas, né, ou pelo menos algumas políticas que deveriam ter sido tomadas para conter o avanço das mudanças climáticas, né? Assim como também o próprio negacionismo climático foi identificado como alvo de desaprovação em relação às emoções identificadas nesses conteúdos. Já em relação às emoções positivas, o interesse ele foi identificado principalmente em tópicos que abordavam questões ou ações que visavam desacelerar as mudanças climáticas. E a esperança, por sua vez, foi ali mobilizada principalmente quando se falava em torno das questões relacionadas ao futuro, assim como também ações para desacelerar as mudanças climáticas. É importante a gente refletir em torno dessas emoções, por quê? Porque, de certa maneira, tanto as emoções positivas quanto negativas apontam para maneiras que relatam, né, ou se referem a formas de demonstrar atenção no que diz respeito às mudanças climáticas. Então, a partir desse estudo, a gente demonstra que há essa articulação intrínseca entre emoções, mudanças climáticas, redes sociais, e também aponta para a necessidade de que outros estudos possam ser realizados, tendo diferentes recortes, diferentes temporalidades, diferentes redes sociais, para acompanhar as transformações em torno dessa temática, das emoções que são mobilizadas, e para trazer também aí novos achados.